Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E a palavra que o Senhor me confiou para compartilhar hoje com vocês está aqui em Mateus, capítulo 25. Eu vou ler a partir do versículo 24. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Amém, gente? Então, o Senhor fala hoje para mim e para você, para a gente não enterrar os nossos talentos. Essa palavra o Senhor já tinha tratado comigo sobre ela há algum tempo atrás, porque eu era essa pessoa que estava enterrando os talentos que Deus estava me dando. Enterrando por causa do medo, por não me achar apropriada para fazer o que Deus estava me pedindo para fazer, enterrando por medo de rejeição, por achar assim, não, isso é tão pouco, isso não vai fazer diferença nenhuma, nem para mim, nem para a vida de ninguém. Eu achava essas coisas e eram mentiras e eram pecados que estavam alojados dentro de mim. Eram mentalidades que eu tinha e que o Senhor foi pouco a pouco quebrando essas cadeias que estavam na minha mente e me ensinando, olha, eu quero que você pare de enterrar os talentos que eu te dei. Eu quero que você pare de reter, não reter, mas enterrar mesmo, esconder. Para de esconder aquilo que eu quero mostrar através da sua vida. E por muito tempo eu escondi e me escondi. E um exemplo disso, por exemplo, é que há muito tempo atrás, quando eu trabalhava no concurso, eu era concursada, eu trabalhava em uma escola, e eu lembro que eu era aquela crente 007. Ninguém sabia que eu era crente, eu andava lá camuflada. Tipo assim, eu não fazia questão nenhuma, assim, quanto mais escondida eu ficava, melhor, assim, melhor entre aspas, né? Mas ali eu não estava agradando a Deus. Eu não gostava, assim, de me envolver com nada, que eu tivesse que falar sobre a minha fé, até porque também eu era uma bebê na fé, né? Mas mesmo assim, isso não justifica. O Senhor, Ele quer que a gente vá crescendo de glória em glória com Ele. Por mais que os crescimentos que Deus tem para nós, sabe as fases de desenvolvimento dos bebês que tem? Quando a gente vira mãe, a gente vai aprendendo ali, né? Os saltos de desenvolvimento. O salto de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses. E tudo é um choro, é uma agonia para dormir, porque tá mudando, a criança tá aprendendo, uma novidade. Aí vem a fase da introdução alimentar, que aí é outro desafio. Mas são coisas que a gente vai vivendo também na nossa fé, no crescimento, na construção da nossa fé, na nossa jornada com Cristo. A gente vai passando por essas fases de desenvolvimento e o Senhor, Ele quer que a gente tenha o coração aberto para Ele ir nos desenvolvendo no Espírito, porque a obra é do Espírito Santo. E aí o Senhor, na construção, eu não deixava. Eu falei, não, Senhor, para aqui. Tem muita coisa aqui. Até chegar o momento de o Senhor ir me confrontando mesmo. Pela palavra de Deus. Porque a palavra, ela é viva e eficaz. E ela nos confronta. E aí o Senhor fala para mim e para você. Pra gente parar. Já chega. Para de enterrar os talentos que Deus te deu. Para de enterrar os testemunhos que você tem. Para de enterrar aquilo que você acha que é tão pouco. Para de desvalorizar o que o Senhor já te deu. Valoriza. É pouco, valoriza. Porque assim o Senhor fala aqui, ó. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu o porei sobre o muito.
Venha e participe da alegria do seu Senhor. Pensa, gente, como é maravilhoso quando a gente tá fazendo uma coisa assim que a gente sabe que o Espírito Santo tá alegre com a gente, sabe? Porque quando você tá buscando intimidade com Deus, se aprofundando, indo pro secreto, calando as outras vozes e ouvindo o Espírito Santo, o próprio Espírito vai te dando discernimento para você saber aquilo que entristece o Espírito Santo e o que não. E sobre esse tempo, ainda que eu era lá uma crente 007 no meu trabalho, na escola, eu trabalhava na secretaria e eu lembro que foi um dia comum, assim, um dia rotineiro, que eu entrei dentro da direção da escola, trabalhava na secretaria, a direção era assim do lado. Entrei lá para fazer alguma coisa, levar um papel, pegar alguma coisa, e aí alguém me perguntou assim, nossa, eu tô achando esse ambiente tão pesado, tão carregado, assim, parece que é uma coisa espiritual. Aí eu falei, nossa, mas é espiritual mesmo. E aí ela, nossa, você acredita nisso? E tal. Eu falei, não, acredito, eu sou crente e tal. Aí fui explicando pra ela me perguntando, e já saindo de lá e ela me puxando pro assunto. E eu fugindo, igual Jonas. Mas ali o Senhor foi me colocando num estreito e estava acontecendo uma confusão na escola entre professores e os diretores e tudo mais, sobre questões religiosas e tudo mais. E aí ia ter uma reunião lá, uma confraternização, não lembro bem o que era, e aí essa mesma coordenadora que me perguntou lá sobre as coisas espirituais, ela veio até mim me convidar para fazer uma oração de abertura lá e tal, porque o pessoal tava brigando muito e tudo mais, tava muita confusão. E aí ela sentiu de me chamar para fazer essa oração. Mas, gente, eu me tremia tanto. Eu falei, Senhor, não faz isso comigo. E tal, e querendo enterrar aquela oração e tudo mais. Eu falei, mas Deus, como é que eu vou fazer isso? E para tudo que Deus nos chama para fazer, seja uma oração, seja um projeto que Ele coloca no nosso coração, Ele dá capacidade. Ele não vai pedir nada para a gente fazer que a gente já não saiba, que a gente já não tenha ali uma vivência daquilo. Porque o Senhor vai construindo em nós. Primeiro, Ele vai nos ensinando. Ele não faz as coisas na nossa vida de qualquer forma. Não é de qualquer jeito. Então, mesmo a gente não se sentindo capaz, não se sentindo apta para fazer aquilo, o Senhor é quem capacita, porque Ele que já colocou aquilo dentro de nós. E Ele não quer que a gente enterre e esconde de todo mundo, não, mas se o Senhor chamou, no tempo e na hora oportuna de Deus, como fala lá em Eclesiastes, né, Eclesiastes 3, há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Ó, filha, chegou a hora de fazer isso. Aí vai aparecer esse convite, igual chegou esse convite da oração. Eu falei, Senhor, amém, seja o que o Senhor quiser. Eu não sei orar com eloquência, eu falei com Deus a verdade, a sinceridade, porque a gente precisa ser sincero com Deus, e Deus quer isso da gente também. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não sei orar com eloquência, eu não sei falar, mudando a voz, falando, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, não sei, eu sei minha oração normal, que é falar com o Senhor. Então eu vou lá falar com o Senhor, só que no meio das pessoas. Pode ser assim? Amém, eu só orei assim, fiz essa oração e fui. Chegando lá no outro dia, me tremi toda, mas fui assim, em obediência mesmo, sabe? Obediência a Deus, porque na minha cabeça eu já estava inventando um monte de coisa assim pra fugir daquilo, pra, não sei, fazer alguma coisa, colocar alguém no meu lugar pra ir. Mas lá fui eu e fiz a oração, deu tudo certo. Logo assim que eu terminei a oração, Deus já levantou uma professora lá para começar um louvor e foi uma bênção. Eu falei, glória a Deus. Sabe quando começou o louvor assim, eu dei glória a Deus. Eu falei, amém, Senhor, eu consegui fazer esse propósito aqui que o Senhor me deu nesse tempo. Amém. Foi uma incumbência mesmo que o Senhor tinha dado. E era um talento, era algo que o Senhor queria liberar ali naquele momento para a vida daquelas pessoas. Então eu não poderia enterrar, porque se eu enterrasse, eu estaria em desobediência, estaria entristecendo o Espírito Santo. Aqui em Mateus capítulo 9, versículo 35, diz assim:
Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E o Senhor, Ele está chamando os trabalhadores para a colheita dele. Ele está chamando, Ele conta comigo e com você para semear a semente da palavra de Deus. Onde quer que você esteja. Seja na internet, seja no trabalho, seja na faculdade. Mas o Senhor não quer que a gente enterre, sabe? As pequenas coisas, que a gente valorize o fluir do Espírito em nós. Às vezes tem uma pessoa do nosso lado, sentada do nosso lado, precisando de uma palavra, seja no banco, seja no mercado, tem uma pessoa ali precisando de uma palavra de Deus, de algo assim que o Senhor quer liberar sobre a vida dela, para mudar, para transformar, para curar, e a gente fica enterrando, e naquele grande dia, o Senhor, Ele vai falar: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Ou servo mau e inútil. E Ele manda jogar lá nas trevas, né? O servo mau e inútil. Então, o Senhor quer que a gente seja úteis para o reino de Deus. Ele colocou dons e talentos dentro de nós. Lá em Coríntios, em 1 Coríntios, fala assim que na igreja o Senhor distribuiu os dons e nós somos um só corpo com Cristo. E no corpo, as partes do corpo, né? Uns são chamados para ser orelha, outro nariz. Então, o nariz não pode se comparar com a orelha e tudo mais. Tem a boca, o coração, os membros, os braços, as mãos. E nós, todos juntos, fazemos ali a união do corpo de Cristo, a igreja de Cristo na terra. Então, o Senhor quer usar cada um de nós, sem comparação. Tirando a comparação, porque não tem como a mão comparar com o pé. Não tem como a orelha ficar brigando com o nariz, ou comparando com a boca. Não tem como. A cada um, o Senhor distribuiu dons e talentos. Cada um vai ter ali uma coisa que o Senhor quer usar. Às vezes uma pessoa que sabe cozinhar e o Senhor quer abençoar ela para abençoar a vida de outras pessoas. Não sei, quer entregar um negócio, alguma coisa assim, que seja um talento que Deus quer prosperar para abençoar a vida de outras pessoas também, com a comida, não sei, assim, o Senhor que vai distribuindo, porque é o Espírito Santo que vai distribuindo esses dons em nós, né? E aí a gente fica parado, fica com medo, deixando Satanás tomar conta da nossa mente, tomar conta ali do que o Senhor tem nos entregado. A gente muitas vezes se acha improvável e nós somos mesmo. Mas o Senhor gosta de usar os improváveis, o Senhor gosta de chamar aquele que ninguém dá nada para fazer a obra dele, né? Então, a sabedoria do mundo não é nada diante de Deus. O Senhor chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? Assim fala a palavra de Deus. Então, o Senhor chama eu e você para fazer diferença, para ser sal da terra e luz do mundo, para cumprir o ID do Senhor, para pregar as boas novas de Cristo, para fazer a diferença onde quer que a gente esteja, seja em casa, cuidando dos filhos, pregando para os nossos filhos, falando do amor de Jesus, amando. Então, irmãos, deixa Deus te usar. Ele te chamou, Ele te escolheu e Ele convida eu e você para participar, assim como Ele fala aqui, ó, venha e participe. Faça parte daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, na terra, nesse momento. Existe um remanescente que não se dobrou para as coisas desse mundo. Existe um remanescente que não deixou de orar. Existe um remanescente que Deus guardou para Ele, nação, geração eleita, que é assim que o Senhor nos chama, né? Ele fala assim, venha e participe da alegria do seu Senhor. Participe daquilo que o Senhor está fazendo, deixa Ele te usar. É uma honra para nós participar daquilo que o Senhor está fazendo. E grandes coisas ainda o Senhor fará. Amém?
Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, fica com Deus. Até o próximo vídeo.